Olá, pessoal do Supletivo Maria Helena. Vamos à nossa última aula de geografia, certo? Dando continuidade aí aos tipos de vegetações do nosso país. Lembrando que as características de uma vegetação é de acordo aí com a temperatura, com a quantidade de chuva e também devido aí ao tipo de solo, certo? Esses são os principais elementos aí que influenciam no tipo de vegetação de um local, de uma região. Na aula passada a gente viu aí a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Hoje a gente vai dar continuidade aí com a Caatinga, certo? Vegetação típica do clima semiárido do sertão nordestino. Pobre, quando ele diz pobre, quer dizer que tem poucas espécies comparada aí com a Mata Atlântica e também com a Floresta Amazônica, certo? Poucas plantas e a maioria dessas plantas são adaptadas aí à aridez. São as chamadas plantas xerófitas. Mandacaru, xique-xique, faveiro, elas possuem folhas atrofiadas, caules grossos e raízes profundas para suportar aí o longo período de estiagem. Lembrando que a maior parte da vegetação da Caatinga, ela tem essas raízes profundas, certo? Que é para aproveitar a água, que é para conseguir água aí do subsolo, para manter aí essa planta viva até a chegada aí das próximas chuvas, certo? Lembrando também que uma das características muito comum a vegetação da Caatinga é ela perder as folhas quando terminar as chuvas. Geralmente a maior parte delas perdem as folhas, certo? E recupera essas folhas aí na medida que a chuva chega aí na próxima estação. Essas plantas, elas são adaptadas a um longo período de estiagem, certo? Porque não existe chuvas regulares durante o ano nessa região, nesse tipo de vegetação, certo? Então as chuvas são muito poucas. Por isso essas plantas aí são adaptadas a um longo período aí de estiagem. Tem também os arbustos e pequenas árvores, como juazeiro, braúna, também fazem parte aí dessa vegetação. Mata de araucária corresponde às áreas de clima subtropical, climas frios. É uma mata homogênea. Quando eu digo homogênea, quer dizer que a maior parte da vegetação são poucas espécies, há uma pouca variação de espécies, certo? Então é uma mata homogênea, pois há o predomínio de pinheiro, erva mate, ibuia, canelas, cedro e ipê. Quanto à fauna, destacam-se a cutia e o garimpeiro, que é uma espécie de ave. Cerrado, típica da região centro-oeste do Brasil, é formada aí por plantas tropófilas, ou seja, plantas adaptadas a uma estação seca e outra úmida, certo? Uma estação chuvosa e outra seca. Há também o predomínio aí de arbustos com galhos retorcidos e cascas grossas e raízes profundas aí para ajudar a suportar o período da seca. Quase 50% da vegetação dos cerrados já foi destruída e devido ao crescimento da agropecuária no Brasil. O cerrado é cortado por 3 grandes bacias hidrográficas, a bacia do Tocantins, do São Francisco e do Prata, contribuindo muito para a biodiversidade da região, que é realmente surpreendente. Por exemplo, existe mais de 700 espécies de aves, mais de 200 espécies de répteis e mais de 190 espécies de mamífero. Então, o cerrado aí tem uma biodiversidade muito rica. Pantanal, vegetação heterogênea, certo? Quando eu digo heterogênea, eu estou querendo dizer que existe milhares de espécies diferentes de plantas, certo? Hidrófilas em áreas alagadas pelo rio e plantas xerófilas em áreas altas e secas, como palmeira e gramíneas. O Pantanal sofre influência de vários ecossistemas, Cerrado, Amazônia, Chaco, Mata Atlântica, ou seja, o Pantanal é uma união de 3 diferentes formações florestais, certo? Então, é por isso que o Pantanal é tão rico aí em sua biodiversidade,
porque ele abrange aí 3 tipos diferentes de vegetação do nosso país. Por causa de sua localização e também as temporadas de seca e cheias com altas temperaturas, o Pantanal é o local com a maior reunião de fauna do continente americano. Encontramos jacarés, araraúna, papagaios, tucanos, tuiuius, certo? Então é considerado uma área muito rica na sua biodiversidade. Quase todas as espécies de plantas e animais dependem do fluxo das águas. Durante um período aí de 6 meses, de outubro a abril, as chuvas aumentam o volume da água dos rios, que inundam toda a planície do Pantanal. Por essa razão, muitos animais buscam abrigo nas terras firmes, ocupando todas as áreas que não foram inundadas. Assim, vários peixes se reproduzem e as plantas aquáticas entram em processo de floração durante esse período aí das cheias. Quando a chuva para entre junho e setembro, as águas voltam ao seu curso natural, deixando aí no solo todos os nutrientes necessários para a fertilização aí do solo. Os campos, como o nome já diz, campos são áreas mais planas, com poucos planaltos. É uma vegetação rasteira e está localizada em diversas áreas do Brasil. A paisagem é marcada aí pelos banhados, que são ecossistemas alagados, predomínio aí da vegetação de juncos, gravatas e aguapés, que propiciam aí um habitat ideal para várias espécies aí de animais e aves, garças, marrecos, veados, onças pintadas, lontras e capivaras. De todos os banhados, o banhado de Itaim, considerado ótimo para as pastagens rurais, é o mais importante devido à riqueza do seu solo. Vegetação litorânea. Vegetação litorânea são aqueles tipos de vegetações que ocorrem que se formam próximo ao mar, certo? Próximo ao litoral. São características das terras baixas e planícies do litoral. Formam vários tipos de vegetação, mangues ou manguezais, vegetação de praias e vegetação das dunas. E a vegetação de restingas. Esses tipos de vegetações, eles se formam próximo ao mar, próximo ao litoral. Localização geográfica do Brasil. Finalizando aí a parte da vegetação, a gente finalizou aí com a vegetação litorânea. A gente vai ver agora aí algumas características da localização geográfica do Brasil. A maior parte do Brasil está localizado no hemisfério sul, na porção ocidental aí da América Latina. A capital do Brasil é Brasília, que está aí localizado no Distrito Federal. Como vocês podem observar no mapa, certo? Nós temos aí alguns países que fazem fronteira com o Brasil e nós temos também aí o nosso litoral, que é formado aí pelo Oceano Atlântico, certo? Somente pelo Oceano Atlântico. Nós temos aí todo o nosso litoral, como você pode observar, praticamente metade do nosso país aí é banhado pelo litoral do Oceano Atlântico. E temos também aí do outro lado alguns países que fazem fronteira com o nosso Brasil. Nós temos a Colômbia, a Venezuela, nós temos Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, certo? Observem aí direitinho a localização geográfica do nosso país. Existem aí outros mapas na internet, se você quiser procurar de forma mais detalhada, tá bom? Divisão regional do Brasil. Para facilitar os estudos, devido à sua grande extensão territorial, o Brasil foi dividido em regiões. São 5 as regiões do Brasil, certo? Lembrando que cada região tem suas características específicas, tipo de solo, tipo de vegetação, o tamanho, a quantidade de estados, são variáveis, certo? Quais são essas 5 regiões? Nós temos aí o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. No total, são 26 estados e um Distrito Federal, que contém aí a nossa capital, que é Brasília. Atualmente, o Brasil possui 3 fusos horários, certo? A gente vai ver um pouco aí mais detalhado sobre essas regiões, de forma mais detalhada.
seus estados e algumas características de cada um deles, certo? Região Norte. Na região Norte, nós temos aí 7 estados. Quais são esses estados? Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre. Região Nordeste. Na região Nordeste, nós temos 9 estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Bahia. Certo? Como vocês podem ver aí no mapa, eu coloquei 2 mapas, o do Nordeste e também o mapa aí que divide o nosso país em 5 regiões. Região Sudeste. Na região Sudeste nós temos 4 estados. Quais são os 4 estados aí da região Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Certo? Como vocês podem observar aí no mapa. Centro-Oeste. No Centro-Oeste nós temos aí 3 estados, Mato Grosso do Sul e Goiás. Como vocês podem observar no mapa, a nossa capital, Brasília, fica aí na região Centro-Oeste, especificamente aí no estado de Goiás, certo? Região Sul. Na região Sul nós temos 3 estados. Quais são eles? Nós temos aí o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São os 3 estados aí que fazem parte da região Sul. Algumas características de cada região. A gente vai ver algumas características específicas de cada região aí, começando pela região Norte. Encontra-se localizada em quase sua totalidade na área da Bacia Amazônica, sendo aí amplamente coberta aí pela exuberante floresta tropical que é a Amazônia. Entre as décadas de 60 e 70, verificou-se renovado interesse pela riqueza mineral e pelo potencial agrícola da Amazônia. Durante as décadas de 70 e 80, os projetos de desenvolvimento e os movimentos migratórios levaram ao desmatamento de grande parte aí dessa região. Em decorrência deste fato, o governo brasileiro adotou uma série de políticas para controlar o desenvolvimento. Foram suspensos aí os incentivos fiscais e os créditos oficiais que eram mantidos aí pelo governo para os projetos agrícolas e também aí para o desenvolvimento da pecuária na região. Esses projetos, eles foram, digamos assim, eles foram barrados, eles foram suspensos pelo governo para tentar aí diminuir o movimento migratório. Então, as pessoas de diferentes regiões do Brasil iam para essa região norte para, digamos, explorar as suas riquezas. Lembrando que a região norte foi uma das últimas do Brasil a serem povoadas. Esses projetos que foi implantado pelo governo para, digamos, para incentivar as pessoas a irem para essa região, foi justamente por causa do isolamento. Estava ficando aí uma região muito isolada. O governo brasileiro aí, temendo perder suas terras para outro país, resolveu implantar alguns projetos para as pessoas se interessarem em ir para essa área do nosso país. Região Nordeste. Grande parte dessa região abriga aí quase 30% da população, de toda a população brasileira. Está sujeita aí à seca crônica, devido à pouca quantidade de chuvas que ocorre aí no verão. A região Nordeste, no entanto, tem possibilidades econômicas consideráveis, que incluem grandes jazidas de petróleo, a exportação dos produtos tropicais e a promoção aí do turismo. Lembrando que, devido à grande extensão da nossa área nordestina ficarem localizadas aí no litoral, nós temos aí essas jazidas de petróleo, certo? Pernambuco e Bahia foram os primeiros centros mais importantes, os primeiros centros econômicos mais importantes do Brasil durante aí o período colonial. E ainda hoje exerce aí forte influência sobre a cultura brasileira. Região Sudeste. O centro econômico do Brasil é formado pelas cidades altamente industrializadas, localizadas aí nas redondezas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A maior parte da população do país está concentrada nessa região. A área é rica em minérios e sua agricultura é a mais avançada aí,
no ramo da tecnologia de todo o país, produzindo o café, cereais para exportação. Lembrando que a maior concentração de indústrias fica localizada aí nessas regiões, de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, é o nosso principal polo econômico do Brasil, fica localizado na região sudeste do nosso país. Região Sul. Quais as características básicas aí da região Sul? A região Sul também apresenta alto nível de desenvolvimento, mantendo bom equilíbrio entre os setores rural e industrial. Em direção ao sul, o Planalto se transforma em extensas planícies, denominadas os Pampas, onde as tradicionais atividades do pastoreio deram origem ao gaúcho, o equivalente, né, ao vaqueiro aí, bem conhecido dos brasileiros e também conhecido aí do Nordeste, certo? A oeste, na fronteira do Brasil com a Argentina, encontra-se as Cataratas do Iguaçu, uma das mais belas maravilhas da natureza aí no mundo, certo? Então, a região sul também é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Região centro-oeste, não menos importante do que as demais, certo? Essa região, coberta por extensas savanas tropicais e planaltos, ainda é pouco povoada, apesar de ter sido no passado uma das regiões mais isoladas do país, assim como a gente viu aí na região norte. Vem experimentando aí rápido crescimento de sua produção agropecuária e industrial. Então aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje e também a nossa última aula de geografia, certo? Hoje é o dia da nossa avaliação. Boa sorte aí para todos vocês.